O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor da nossa Mãe Maria Santíssima, estamos nesse dia de sábado, né? Deus é bom e Ele nos dá mais um dia de vida para que a gente possa estar em sintonia com Ele e ainda de uma melhor maneira escutando a Tua Palavra. Hoje nós tivemos a alegria de ouvir esse evangelho narrado por Lucas, onde nos fala abertamente da parábola do semeador. A nossa vida, a vida cristã, ela deve ser uma vida orante, perante a desafios, perante a perseguições, mas ela deve ser uma vida orante. E o que nos garante ter uma vida assim de oração é justamente aquilo que Jesus nos proporciona, é o acolhimento que Jesus dá a cada um de nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Jesus usa como maneira de comunicação aos seus discípulos, e não só a eles, mas também a nós, a parábola do semeador. E essa parábola do semeador diz respeito justamente à palavra de Deus. O próprio Jesus chega a explicar no final do Evangelho, quando os discípulos pedem para ele explicar o significado dessa parábola, o próprio Jesus faz questão de explicar uma por uma da parábola. E ele diz o seguinte: os que estão à beira do caminho são os que ouviram a palavra, mas vem o diabo e tira a palavra que acabaram de ouvir. Tira a palavra do coração deles. Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é uma palavra de vida eterna. Portanto, não se deve brincar com as coisas que são sagradas, as coisas que são de Deus. Portanto, Jesus usa essa parábola para dizer que a palavra de Deus é semelhante a um semeador que saiu para semear. Então, às vezes, o semeador sai para semear e cai uma semente na beira do caminho. Jesus interpreta para os discípulos dizendo que essa semente que cai à beira do caminho, vou pegar a palavra dele, são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração. Caiu aquela semente na beira do caminho, aqueles que ouvem a palavra de Deus, porém vem o diabo e tira aquela palavra do coração. Não é uma palavra permanente, ela não tem um permeio, né? Ela não tem essa capacidade de intensificar, de enraizar no coração humano. Porém, Jesus também disse que os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, acolhem com alegria, mas não têm raiz. Imagina que você pega uma semente e coloca sobre uma pedra, a deixa lá sobre uma pedra. Obviamente, ela não vai ter raiz nenhuma.
né? Ela vai ficar apenas naquele ambiente. Então, quem ouve a palavra de Deus dessa maneira é comparável à semente que cai sobre a pedra, né? São aqueles que ouvem a palavra, mas que não enraizam, ou seja, que não permitem que a palavra de Deus mude a vida, que a palavra de Deus seja transformadora na vida familiar, na vida cotidiana. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, com as preocupações, né, com as situações e tal, acabam que se desviando. Também uma fé assim sem raiz, uma fé que não há muita raiz, muita profundidade. Ou seja, até pelos prazeres da vida, pelas coisas passageiras da vida, então a semente assim muito rasa, que sente assim muito sufoco mesmo. E o que caiu na terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos. Então, aquela semente que cai na terra boa, aquela terra que é capaz de dar fruto, é aquele que ouve a palavra de Deus, sabe acolher a palavra no íntimo do coração, põe em prática. Então, nesse caso, aí sim, a palavra começa a dar frutos. Então, essa palavra, meu irmão e minha irmã, essa palavra ela desperta em nós assim, qual semente nós queremos ser? Qual é a semente que nós queremos ser? Queremos aquela semente que fica na beira do caminho? Queremos ser aquela semente que cai em meio às pedras? Aquela semente que cai em meio aos espinhos? Ou queremos ser aquela semente boa? Portanto, para ser a semente boa, eu imagino que a maioria escolheu, devemos também ter um caminho de muita renúncia, né? É um caminho de muitos desafios, é um caminho de muitas tribulações, mas é preciso ser perseverante até o final. Então, quem nos dá essa garantia é Jesus. Então, que possamos ser a semente boa, mas que dê frutos aos olhos do Pai. Só os olhos do Pai é que importa para cada um de nós. Essa é a leitura do Evangelho de hoje de Lucas. Desde já eu desejo a bênção de Deus para você, para sua casa, para sua família. Os anjos te protejam, né? Curta este vídeo, compartilhe, evangelize. Comente também, se você tem alguma dúvida. E vamos juntos evangelizar, vamos juntos crescer espiritualmente na fé. E até amanhã, se Deus quiser.